Fala, meu povo, então vamos continuar aqui o nosso estudo sobre os principais pontos teológicos, sobre escatologia, e a gente vai falar um pouco mais sobre os 4 principais pontos de vista escatológicos que a igreja, de forma geral, abraça hoje em dia. Mas eu quero que vocês tenham em mente o episódio passado. Se você ainda não ouviu o episódio passado, volte lá e tenha em mente aquilo que os apóstolos acreditavam e compare esses pontos de vista teológicos sobre escatologia com a escatologia que Jesus ensinou aos seus apóstolos e aos seus discípulos, Então, esclarecendo aqui, dando créditos ao nosso amigo Vitor Vieira, eu usei o compilado que ele fez no livro Escatologia Essencial para listar esses 4 pontos de vista teológico principais que a gente encontra hoje na maioria das igrejas. Então, muito obrigado, Vitão, você abençoa muito a nossa vida, Deus te usa muito e que Ele continue te usando para você estar derramando mais sobre a nossa vida. Então vamos lá. O primeiro é o pré-milenismo histórico, Então vamos lá para as principais características do pré-milenismo histórico. Abordagem literal da profecia bíblica, ou seja, crê que a Bíblia deve ser interpretada de forma literal e não como simbolismos. Israel é central no plano de Deus e não existe a sua substituição pela igreja. Jesus volta no final da grande tribulação. Nos encontramos com Jesus nos ares e descemos para reinar com ele na terra. Estes eventos, a volta de Jesus e aí o final da grande tribulação, inauguram o milênio. Existe uma ressurreição no início e outra no fim do milênio. Então, só para explicar esse ponto, não é minha ideia explicar pontos específicos de cada ponto teológico, mas por que 2 ressurreições, A primeira ressurreição é a ressurreição que Paulo fala em 1 Coríntios 15, que no soar da última trombeta, em um abrir e fechar de olhos, nós teremos os corpos transformados e os mortos ressuscitarão primeiro. Então, é uma ressurreição para encontrar com Jesus nos ares e reinar com ele. E a ressurreição do fim do milênio é uma ressurreição para condenação. Então, a primeira ressurreição, que é no início do milênio, é a ressurreição de todos os justos da história, desde Adão, desde Abraão. Todos os justos que viveram na terra ressuscitarão para encontrar Jesus nos ares e viver e reinar com ele na terra. E a ressurreição do final do milênio é uma ressurreição para condenação. Essas pessoas serão ressuscitadas para passar pelo julgamento. Jesus os julgará e os lançará sobre o lago de fogo, que é a condenação eterna. Então, as principais pessoas que defendem esse ponto de vista escatológico foram Papias de Hierápolis, ele foi discípulo do apóstolo João no século I, Policarpo de Esmirna, discípulo do apóstolo João também, Justino Mártir, do século II, Irineu de Lyon, do século II, Tertuliano, do século II e Lactâncio, do século III. Então nós vamos para o segundo ponto de vista teológico sobre escatologia, que são mais difundidos e abraçados pelas igrejas em geral. E esse talvez seja, no Brasil, sem dúvida nenhuma, o ponto de vista teológico mais abraçado pelas igrejas, que é o pré-milenismo dispensacionalista. Quais são as características principais? Eles creem em um arrebatamento secreto. O Espírito Santo é removido da terra durante a grande tribulação. Jesus retorna em 2 etapas, uma invisível ou secreta e outra visível. A igreja é arrebatada antes da grande tribulação. Deus lida com Israel e com a igreja em dispensações diferentes. A segunda vinda é iminente, ou seja, Jesus pode voltar a qualquer momento. Então não existe um momento pré-estabelecido por Deus para Jesus voltar. Ele pode voltar agora ou ele pode voltar daqui a 200 anos. E o principal expoente do pré-milenismo dispensacionalista é John Nelson Darby, e ele é de 1882, e aqui é um ponto que eu trago de alerta, Essa visão teológica escatológica, ela é muito difundida nos meios protestantes, pelo mundo todo, no Brasil principalmente, mas ela é uma visão teológica muito nova, enquanto nós vemos, o pré-milenismo histórico sendo difundido pelos discípulos dos apóstolos de Jesus, lá no 1º século, esse ponto de vista teológico sobre o arrebatamento secreto, sobre as dispensações, ele só surgiu em 1800 e alguma coisa, ou seja, fazem praticamente 200 anos só que existe essa visão. Então, durante toda a história, durante toda a igreja primitiva, depois durante as reformas, com Lutero, com Calvino, ninguém tinha tido essa visão. Então, essa visão ela foi ser publicada pela primeira vez na Bíblia de Estudo Scofield em 1900 e ela foi amplamente divulgada nos meios protestantes
protestantes, porque a Bíblia Scofield era uma das primeiras Bíblias de estudo. E também ficou muito famosa essa visão escatológica por causa das obras de cinema, né? Então tiveram, por exemplo, a série Deixados para Trás, nós tivemos novelas que falam sobre isso e que adotam essa visão pré-milenista dispensacionalista. Então vamos para o terceiro, né? Esse não é muito difundido hoje em dia nas igrejas, mas é importante conhecermos, que é o amilenismo. E as características principais do amilenismo é o milênio simbólico. 1000 anos não significam 1000 anos, mas um determinado período de tempo entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Já estamos de fato no milênio. O diabo está preso. Eu acho que não, né? Interpretação alegórica da profecia bíblica, especialmente no Antigo Testamento. Ou seja, nada literal, tudo é simbólico. Surgimento após o século 3 depois de Cristo, né? Foi quando surgiu essa visão. Segunda vinda iminente, então, assim como no dispensacionalismo, Jesus pode vir a qualquer momento. Pouco interesse escatológico, então eles não se interessam muito em estudar. Tipo assim, Jesus ele vai vir, não importa quando, então não precisa ficar estudando sobre isso. E o principal expoente foi Agostinho de Hipona, e ele viveu no 3º século, né? E o quarto e último é o pós-milenismo. E quais que são as características, né, do pós-milenismo? Um ponto de vista considerado hiperpositivo. O reino de Deus já está presente de forma plena e segue avançando. Cumprimento da grande comissão acontece antes da vinda de Jesus. Expectativa de um longo período de paz após a cristianização das nações. Jesus volta para a terra cristianizada pela igreja. As profecias bíblicas já se cumpriram. Então os pós-milenistas acreditam que o reino de Deus ele já está implantado. E a visão teológica deles é que as coisas, que a igreja vai começar a pregar, o poder da igreja vai avançar e que as coisas vão ficar tão boas, mas tão boas que Jesus vai falar: beleza, agora eu volto, eu sou a cerejinha do bolo e eu já vou voltar para essa terra que já está transformada e eu não tenho trabalho nenhum para fazer. E é meio contraditório a gente não ver esse caminho, observando, né, os dias que nós vivemos. E os principais expoentes disso foi João Calvino e Jonathan Edwards, todos eles, né, ali já próximos do século XX, ou seja, também é uma visão teológica sobre escatologia que surgiu há 200 anos ou menos e não era algo difundido ali pelos apóstolos. Então o que eu peço que você faça, né? Compare todos esses pontos que foram citados com a teologia escatológica dos apóstolos, com aquilo que Jesus explicava sobre escatologia. Eu não quero que você tome uma posição pelas coisas que foram expostas aqui simplesmente, mas eu quero que você tome uma posição por aquilo que a Bíblia fala, porque a Bíblia interpreta a Bíblia e é isso. Então, que você ore e peça para Jesus iluminar o seu caminho, para que você tenha o discernimento certo do que Jesus pensa sobre escatologia, né? Então, espero ter trazido luz e ter descomplicado um pouco mais sobre esse assunto. E a gente volta no próximo episódio para falar sobre as principais mentiras a respeito de escatologia. Se você está gostando desse podcast, se você está sendo edificado, eu peço que você curta esse episódio, segue esse podcast aqui para você não perder os próximos episódios e manda esse podcast para um amigo seu que você sabe que vai gostar desse conteúdo. É um prazer estar junto com vocês, que Yeshua abençoe vocês, tamo junto e até a próxima, valeu!